E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Wilson, eu sou estudante de nutrição e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um mecanismo de autorregulação do nosso corpo, que são os mecanismos de feedback, ou em português de retroalimentação. E é de suma importância para a gente entender esse tipo de mecanismo, porque ele está envolvido em diversos processos fisiológicos do nosso organismo. E basicamente, o mecanismo de feedback é baseado em estímulo inicial, que produz uma resposta, e essa resposta interage com o estímulo inicial. Dessas interações, a gente tem dois tipos de feedback. O primeiro, feedback negativo, que é um mecanismo autolimitante, e o segundo é um feedback positivo, que é um mecanismo automultiplicador. Quando a gente fala de feedback negativo, a gente está falando de uma resposta, um estímulo, que vai produzir uma resposta e essa resposta vai inibir esse estímulo, ou seja, ele se autolimita. Só que quando a gente fala do feedback positivo, é um pouco diferente. Tem o estímulo inicial, ele produz uma resposta, só que essa resposta tende a aumentar ainda mais esse estímulo inicial. Ou seja, ele não se limita, ele se multiplica, entra num ciclo e se torna cada vez maior essa resposta. Então, o estímulo contra a resposta inicial. Então, devido a isso, a maioria dos nossos processos fisiológicos são regulados por feedbacks negativos, porque ele tende a voltar para o equilíbrio do sistema em questão, enquanto positivo, quando algo sai, começa a ou subir muito ou descer muito, ele tende a aumentar exponencialmente essa alteração. Então, a maioria dos nossos processos são autolimitantes. Então, para a gente entender um pouquinho mais esse conceito de feedback negativo e positivo, vamos entender com alguns exemplos. Então, aqui no primeiro exemplo, a gente tem o Homer. Ele está ali comendo uma rosquinha. Essa rosquinha, por sua vez, é fonte de carboidratos. E quando ele consumir essa fonte de carboidratos, consequentemente, ele vai ter uma elevação na sua glicemia. Ou seja, a glicemia vai ser estimulada. E aqui nesse esquema, eu vou pedir que vocês interpretem sempre uma setinha azul como estimulação e setinhas vermelhas como inibição, só para ficar mais fácil de entender. Então, beleza, ele teve uma estimulação na sua glicemia e, consequência disso, ele vai ter uma estimulação no seu pâncreas. O pâncreas vai interpretar esse sinal de que a gente tem muita glicose no sangue e, consequentemente, vai liberar insulina. Essa liberação de insulina tem como função aumentar a utilização de glicose nos tecidos. Ela pode fazer isso, por exemplo, estimulando a expressão do GLUT4 no músculo esquelético e aumentando a captação de glicose por ele. E quando isso acontece, a gente tem uma queda na glicemia. Ou seja, o estímulo inicial gerou uma cascata de respostas que cortou o ciclo. Ele criou uma limitação para esse ciclo, fazendo assim que cessasse esse estímulo. Ou seja, autolimitante. Beleza? Próximo exemplo. Agora a gente tem aqui um eixo hipotalâmico hipofisário. O hipotálamo consegue liberar diversos neuropeptídeos que interagem com a adeno-hipófise para a liberação de hormônios tróficos. Um desses neuropeptídeos é o CRF. O CRF é o fator regulador da corticotrofina, que em interação com a adeno-hipófise libera corticotrofina, também chamado de ACTH. Esse ACTH interage com as glândulas adrenais, entre outras funções, para a liberação do cortisol. Esse cortisol vai ser liberado na corrente sanguínea para exercer sua função biológica, que pode ser, por exemplo, a resposta a um estresse. Mas, entre outras funções, esse cortisol tem um papel importante na autorregulação desse sistema. Ele consegue agir tanto no hipotálamo quanto na adeno-hipófise, fazendo uma inibição da secreção de CRF e de ACTH. Por que isso acontece? Porque o cortisol, se não inibisse esse começo da sua síntese, ele seria produzido de forma exacerbada e sairia do que seria uma função fisiológica, que começaria a ser prejudicial para o organismo. Então, para que ele não seja produzido em excesso, quando seus níveis começam a chegar num nível suficiente de cortisol para que exerça a função, ele começa a emitir um sinal no hipotálamo e na adeno-hipófise para frear a produção do seu ciclo. Isso cessa o ciclo. De novo, mecanismo autolimitante que vai frear a produção do cortisol. Isso faz com que o sistema nunca fique desequilibrado. Se começa a ter cortisol demais, para a produção. Se começa a ter cortisol de menos, se necessita de cortisol,
a produção é continuada porque não está sendo freada, beleza? Esse é um mecanismo de feedback negativo, autolimitante, tranquilo? Agora vamos entender um pouquinho o feedback positivo. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui foi o exemplo de um choque hemorrágico. Então vamos supor que a gente teve aqui um indivíduo que teve uma perda grave de sangue. Vamos dizer que ele perdeu 2 litros de sangue. E isso é uma perda considerável, e a primeira resposta que a gente vai ter nisso é que por essa grande perda de volume sanguíneo, o coração começa a bombear o sangue de forma menos eficiente. Ele não consegue manter a mesma função que ele tinha de bombeamento sanguíneo. E quando a gente tem uma perda dessa eficiência do bombeamento sanguíneo, a próxima resposta que a gente vai ter é uma diminuição da pressão arterial e uma diminuição do fluxo sanguíneo, que vai ali irrigar os tecidos. Um desses tecidos é o tecido cardíaco, que precisa de oxigênio e precisa ser nutrido por esse sangue, que com o menor fluxo sanguíneo agora ele vai ficar subnutrido e, consequentemente, a gente vai ter um enfraquecimento do coração. Aí entra o ponto do feedback positivo. Esse enfraquecimento do coração volta a reforçar o primeiro estímulo, que é a perda da eficiência do bombeamento. Ou seja, agora a gente vai ter um ciclo de feedback positivo. Qual o problema desse ciclo? Que toda vez que ele se repete, os seus estímulos ficam cada vez mais fortes. Então a gente vai entrar numa repetição. Bombeamento mais fraco, queda do fluxo sanguíneo e da pressão arterial, coração fraco, bombeamento menos eficiente, queda da pressão. Isso vai começar a se repetir, até o momento que o sistema não consegue se sustentar e esse indivíduo vai vir a óbito. Então, esse é o perigo de um feedback positivo. Por isso, quando a gente fala de um sistema de feedback no nosso organismo, a grande maioria dos feedbacks são negativos. Os feedbacks positivos têm uma tendência a não serem tão interessantes. Porque como eles não conseguem se frear, como eles não conseguem se impor um limite, é muito difícil que realmente o sistema consiga ficar em equilíbrio. Em algumas situações, esse indivíduo conseguiria não ir a óbito, dependendo da potência do primeiro estímulo. Como eu botei aqui no exemplo, ele sofreu uma perda de sangue muito grave, foram 2 litros de sangue. Isso faz com que o primeiro estímulo seja muito forte, consequentemente todo o ciclo seja bastante reforçado. Se esse primeiro estímulo fosse um pouco mais leve, talvez mecanismos subjacentes de feedback negativo, como por exemplo a liberação de substâncias vasoconstritoras que iriam tentar compensar essa pressão arterial baixa e esse bombeamento sanguíneo um pouco menos eficiente, conseguiriam se sobrepor ao feedback positivo, como vou mostrar aqui nesse gráfico. Então vocês observem que a partir de uma perda de 1 litro de sangue, mais ou menos, mecanismos subjacentes conseguiriam compensar e lentamente esse sistema conseguiria voltar ao equilíbrio. Só que quando esse primeiro estímulo é muito forte, como foi no exemplo anterior, 2 litros de sangue, é muito difícil que esse feedback positivo consiga ser superado, até que o indivíduo vai cada vez sendo reforçado mais esse ciclo e vá a óbito, à morte. Mas vale ressaltar que nem sempre o feedback positivo é um problema. Em alguns casos, o feedback positivo é sim benéfico para o sistema, como eu vou mostrar a seguir. Aqui a gente tem um exemplo da distensão do colo do útero causado na gravidez. Também interage com o mecanismo hipotalâmico, só que agora neurohipofisário. Então, quando a mulher está grávida, durante a gestação ela vai sofrer ali algumas contrações, mas principalmente ali no período do parto, ela vai ter uma grande distensão do colo do útero, em decorrência da criança estar ali. E isso faz uma estimulação mecânica que vai ser interpretada como um sinal lá no hipotálamo para a liberação de um hormônio chamado ocitocina. Ele vai ser produzido no hipotálamo e liberado pela neurohipófise. Essa ocitocina ela vai estimular mais contrações uterinas nesse útero. Então ela vai reforçar esse estímulo inicial. E quanto mais contrações uterinas, mais esses estímulos mecânicos vão ser interpretados no hipotálamo para mais liberação de ocitocina. Só que nesse caso, esse sistema é de extrema importância para que ela consiga realizar o parto, para que ela consiga dar à luz a criança. E quando essa criança sair, aí esse sistema vai se cessar lentamente. Mas até o momento do parto é extremamente necessário esse auto-reforço por feedback positivo. Outro exemplo que a gente pode dar
ainda pegando o exemplo da ocitocina, é no mecanismo que vai vir logo após esse período, que é o período da amamentação, do aleitamento materno. Quando a criança está em período de amamentação, ela faz a sucção no seio da mãe, que também é um estímulo mecânico que no hipotálamo será interpretado como necessidade de ocitocina. Então, de novo, estímulo mecânico, hipotálamo interpreta esse sinal e libera ocitocina. E a ocitocina é que vai agir de um jeito um pouco diferente, ela vai agir nas células mioepiteliais do seio, fazendo a ejeção do leite. Não é produção, produção é outro hormônio, ela vai agir na ejeção do leite, para que a criança consiga mamar de fato. E quando ela faz essa ejeção do leite, consequentemente a criança vai fazer mais sucção, e essa sucção vai liberar mais ocitocina, e de novo, um ciclo de feedback positivo, que nesse caso é benéfico, porque precisa desse ciclo para que a criança consiga fazer a amamentação adequada, beleza? Então, pessoal, a aula de hoje foi basicamente essa. Essa aqui são as referências que eu usei, o Fisiologia Médica do Guyton, Fisiologia Endócrina da Patrícia Molina e Fisiologia da Linda S. Constanzo. Espero que tenha ficado claro que são mecanismos de feedback e qual é a diferença de um feedback positivo para um negativo. Qualquer dúvida é só deixar aí embaixo nos comentários. Deixem um like, por favor. Um grande abraço e até a próxima.